Meus queridos, boa noite, graça e paz a todos, a parte do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nessa noite, onde nós temos o privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor para adorá-lo. Queria convidar você a já iniciarmos o nosso culto ao Senhor, orando ao nosso Deus, clamando a Ele pela sua presença. Antes disso, eu quero também dar as boas-vindas a você que está nos visitando. Seja muito bem-vindo. É uma grande alegria para nós podermos recebê-lo e juntos adorarmos ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te adorar, Senhor, nessa noite, que o Senhor separou para que nós nos juntássemos como Tua igreja e adorássemos ao Senhor. Te pedimos, meu Pai, que tudo aquilo que fizermos nessa noite, os cânticos, a leitura da Tua Santa Palavra, as orações, a pregação das Escrituras, tudo isso, nós venhamos a ser conduzidos a glorificarmos o Senhor Jesus. Age em nós, meu Senhor, age em nós, para que nós possamos estar com os corações abertos nessa noite, para prestarmos um louvor autêntico ao Senhor, para glorificarmos o Teu santo nome. Pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, venha transformar o nosso caráter, venha transformar o nosso ser, para que nós possamos sair daqui não como entramos, mas cada um de nós possamos sair daqui mais e mais perto do Senhor, mas mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Aplica em nós a Tua palavra e faz com que nós possamos viver mais e mais nos Teus caminhos. É isso que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra aí comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Nós vamos ler apenas o último verso, o verso número 11. Apocalipse 4, verso 11. Está aqui na nossa projeção também o versículo. E eu queria pedir a você para todos juntos lermos em uma só voz. Apocalipse capítulo 4, verso de número 11, que diz assim, vamos juntos? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória
a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor. Nosso inário, novo cântico, hino de número 11, Trindade Santíssima. Vamos louvar ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfante, Santo Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os inimigos, todos bons anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, Santo Criador. Amém. Graças a Deus. Vamos passar agora para um momento de reflexão, um momento de confissão de pecados. Mas antes eu gostaria de ler em Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Hebreus 12, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Que nesse momento nós possamos baixar nossas cabeças e por alguns instantes, você e Deus aí, do jeito que você está sentado, faça uma reflexão do seu dia, da sua vida, coloque diante de Deus tudo aquilo que os aflige, tudo aquilo que tem em seus corações. E após alguns instantes eu quebrarei o silêncio. Senhor Deus, nós, ainda na Tua presença, Pai, através agora, momento, ó Deus, e nós queremos colocar diante do Teu altar, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que está em nossos corações,
pecados, ó Deus, falhas que cometemos todos os dias durante a nossa trajetória. Queremos te pedir, ó Deus, que a tua mão, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha passar, ó Deus, em nós, fazendo uma mudança, ó Deus, de pensamento, de postura, ó Deus, e que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, mais e mais preenchidos, ó Deus, com a tua presença, para que possamos, ó Deus, a cada dia fazer aquilo que te agrada, aquilo que é bom e agradável aos teus olhos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, mesmo aquelas que nós nem imaginamos ser pecado, mas o Senhor bem sabe. Nos perdoa, Pai. Perdoa a tua igreja que agora, ó Deus, está diante de ti, ó Deus, confessando, colocando diante do teu altar tudo aquilo que tem afligido os corações de cada um. Obrigado, Pai, por tudo que já aconteceu. Obrigado pelo louvor, obrigado pela tua mão sobre nós, obrigado pelo um dia maravilhoso. E nós te pedimos, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a prestar um culto agradável ao Senhor, no nome de Cristo, aquele que vive, que é Rei das nossas vidas, Senhor do universo. É no nome dele que nós te pedimos, Pai, e já te exaltamos. Aleluia. Amém. Amém. Meus queridos, o livro do Salmo, Salmo 22, verso 23, nos diz: Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso com hinos e cânticos espirituais. Vamos engrandecer esse nome através de cantos e louvores. Exalta o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós da luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós da luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, Senhor. Santo, 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 tu és santo, Deus. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor
céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o ousado amor do nosso Deus, entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por isso nós estamos aqui nesta noite para engrandecer esse Deus por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Louve ao Senhor. Se eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, Escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, que ousado amor de Deus,
O que deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Louvado seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Amém. Pode sentar, igreja. Sim. Meus queridos, bom é louvar ao Senhor, não é isso? Exaltar o nome daquele que é Senhor das nossas vidas, Deus do universo. Queridos, Marcos capítulo 12, versos do 41 ao 44. Passaremos também para um momento de suma importância também, momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Já convido os diáconos. Marcos capítulo 12, 41 a 44 diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Esse é um momento, queridos, momento de dedicação de dízimos e ofertas. Você, visitante, não fique constrangido, que esse é um momento para a igreja. Mas se você quiser participar desse momento, fique à vontade na presença do nosso Deus. Queridos, gostaria de chamar para esse momento de oração agora, já agradecendo dízimos e ofertas, as crianças de 2 a 11 anos, de 2 a 11 hoje. E, como é de costume, a igreja vem orando por algumas famílias. E a família dessa semana que nós estaremos orando, a igreja toda, é a família do irmão presbítero Geraldo Valentim. E como representante legal da família, eu gostaria de convidá-lo também para vir aqui à frente, para a gente estar orando por ele e por toda a sua família. Da qual eu faço parte agora. Agora há alguns anos, né? Vamos orar, queridos, por todas as crianças. Aliás, tem algum aniversariante também essa semana que se aniversariou, que esteja presente para a gente estar orando também. Não havendo, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que já aconteceu, Senhor, pela tua mão sobre nós, pela tua graça. Em especial, ó Deus, pelos dízimos e ofertas aqui, ó Deus, depositados no teu altar, para sustento, manutenção, ó Deus, dessa casa, da tua obra, Pai. Que você possa colocar nos corações dos irmãos, de todos aqueles que puderam fazer isso, ó Deus, e aqueles que sentem o desejo, ó Deus, de ofertar, dizimar, mas ainda não podem, ó Deus, fazer isso, que o Senhor possa estar dando a condição necessária para isso. Te pedimos, Pai, também, por esses pequenos, ó Deus, essas crianças, esses pequeninos, ó Deus, que irão ouvir a Tua palavra agora nas salinhas, que o Senhor possa estar com as professoras, usando ela, ó Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, e que eles possam sentir agora, ó Deus, desde pequeno já, ó Deus, a Tua presença, e quando crescerem, Pai, possam estar firmes
na rocha que é teu Filho Jesus. Te pedimos ainda, ó Deus, pela vida do irmão Geraldo, ó Deus, presbítero Geraldo, toda a sua casa, ó Deus, estaremos orando, ó Deus, e te pedindo, ó Deus, durante essa semana pela vida dele, ó Deus, de sua casa, que o Senhor possa protegê-los, ó Deus, tanto ele como Dona Rita, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus bisnetos, e assim toda a família, ó Deus, possa estar, ó Deus, sendo dedicada ao Senhor, que o Senhor possa estar protegendo, ó Deus, não só essa semana, mas durante, ó Deus, toda essa nossa caminhada aqui na terra, que o Senhor possa proteger todos eles, ó Deus, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós te agradecemos por tudo que já nos deste. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, paz do Senhor para todos. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Vamos abri-la em 1 Pedro. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Alegria, meus irmãos. Que prazer podermos voltar nessa noite à casa do Senhor e juntos adorá-lo na beleza da santidade dele. Sejam muito bem-vindos. E ouçamos agora com muito prazer, meus irmãos, e com muita reverência, essa palavra que Deus tem para as nossas vidas, para os nossos corações. Você pode dizer amém aí? Vamos então, meus irmãos, abrir a palavra nesse texto. O texto diz para nós aí no capítulo de número 1, como é do conhecimento dos irmãos, estamos expondo essa carta, ou essa epístola. Hoje vamos para o capítulo de número 1, a partir do verso de número 14 até o verso 21, para a glória do Senhor. Ouçam atentamente então a leitura. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa iniquidade. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, ou escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, ou sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Atentem para cá, por gentileza, palavra que Deus tem para as nossas vidas. Santificação deve ser sempre um estilo de vida para a nossa vida, ou pelo menos para aqueles que amam sinceramente o Senhor e desejam um dia morar no céu com Ele para todo sempre. Isso me faz pensar uma frase muito curiosa que o grande teólogo metodista britânico do século XVII, chamado John Wesley, conhecido como pai do metodismo, certa feita citou aos seus irmãos em forma de pregação, exortando-os da necessidade de serem realmente santos para o Senhor. E já naquela época ele dizia assim que a conversão a Cristo Jesus tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão.
Vou repetir isso aqui. A conversão a Jesus Cristo tira o mundo do coração do cristão. Pecado, as coisas ruins, as coisas que jazem das trevas e do maligno. Enquanto que a santificação diária, ela então tira o mundo do coração dele, da vida dele. De maneira que tanto a conversão como a santificação andam juntas, rumo à glorificação, como evidência de salvação. Porque ninguém entrará no céu, ou jamais entrou no céu, sem que antes tenha sido convertido de fato e de verdade a Deus, que é santo, e que nesta vida tenha andado em santidade. Por isso que é verdade, sim, exatamente como ele coloca que a conversão ela tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do coração do cristão. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos informados aqui mais precisamente pelo apóstolo Pedro, quando ele escreve para os nossos irmãos na fé, que estavam, por causa do compromisso que eles assumiram em andar em santidade nos caminhos de Jesus, servindo a Jesus, e que por causa disso eles estavam sofrendo terrivelmente, mais precisamente no primeiro século da nossa era. Há vários cristãos da Ásia Menor. Ele então escreve, sendo ungido da parte do Espírito Santo, para primeiro consolá-los em meio às mais terríveis perseguições e aflições que eles estavam enfrentando, por amarem a Jesus, seguirem os passos de Jesus, para que eles não desistissem dessa caminhada, mas que eles entendessem o magnífico, maravilhoso, esplendoroso plano que Deus já realizou na sua eternidade em favor não somente da salvação deles, mas também em favor da segurança dessa salvação até o dia em que Jesus Cristo novamente voltar para buscar os seus filhos. Pedro então escreve também com o propósito de, uma vez conscientizados dessa verdade, não dele, mas da parte de Deus, aqueles nossos irmãos, não diferentemente de nós aqui agora, por exemplo, deveriam viver como tais no mundo em que estavam inseridos, não sendo do mundo, nem vivendo em favor das coisas do mundo. Mas mesmo no mundo, andarem na contramão das coisas do mundo em obediência a Deus. No capítulo de número 1 dessa epístola, precisamente no verso de número 13, o apóstolo Pedro então exorta aqueles irmãos para que eles cingissem as suas mentes sempre, diariamente, à palavra que eles tinham recebido da parte de Deus, e que amarrassem essa palavra no entendimento ou na mente deles de tal maneira que eles pudessem estar sempre preparados para as investidas contra os mesmos. Ele diz ainda nesse verso de número 13 que eles deveriam ser sóbrios, estarem atentos. Ao contrário do ébrio, do embriagado, eles deveriam estar autoconscientes e atentos quanto a tudo aquilo que estavam ao seu derredor para destruí-los, para afastá-los da fé em Jesus e para levá-los novamente às trevas. Por isso, eles deveriam, como santos no mundo, também andarem em sobriedade, estarem atentos, porque as trevas são sagazes e sutis. Ainda nesse verso de número 13, Pedro exorta-os para que eles, finalmente, uma vez cingidos a mente, uma vez
sóbrios, atentos, eles deveriam esperar de maneira gloriosa, perfeitamente, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque isso de fato aconteceria. Atentamente, ansiosamente, a ideia lá é de esperar com ansiedade, com expectativa, com esplendor, com alegria, porque era no estalar de dedos, em qualquer momento, mesmo que parecesse para eles, por demais demorada essa vinda do Senhor, mas poderia ser a qualquer momento, por isso que eles deveriam aguardar inteiramente na graça que estava sendo revelada em favor deles, ou seja, de uma salvação plena, total, absoluta, que em parte eles já desfrutavam como crentes em Jesus, como servos do Senhor. Agora, nesse texto que nós estamos lendo, o apóstolo Pedro, então, continua falando da parte de Deus e continua exortando-os quanto à maneira que eles devem permanecer, andando no mundo. E naquela época, não diferente dos nossos dias, no mundo de trevas. Eles então deveriam considerar essas palavras que ora nós temos aqui no texto de uma maneira muito clara. Da necessidade dos mesmos viverem, andarem de maneira santa diante de um mundo hostil, diante de um mundo maligno, diante de um mundo de trevas. Uma vez que os mesmos, diz aí no verso de número 3 a 5, de uma maneira muito clara, são eleitos segundo a presciência do Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, Deus está exortando os seus filhos através do apóstolo Pedro aqui, viam o Espírito Santo na vida deles, que eles não apenas entendessem isto, não apenas alegrassem nisso, da certeza da salvação, realizada em Cristo em favor deles, mas que eles também assumissem o compromisso que enquanto Deus lhes conservasse com vida, naqueles dias, naquele mundo, naquele contexto, eles deveriam viver como tais, ou seja, como filhos da luz. Isso é tão importante, tão necessário para a vida daqueles que são do Senhor, que o escritor aos Hebreus nos diz, capítulo 12, verso 14, aos Hebreus, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. De maneira que, na mente do apóstolo Pedro, santificação ou santidade cristã é um estilo de vida, ou pelo menos deve ser um estilo de vida de todo cristão, de todo homem, de toda mulher de Deus, de todos aqueles que são chamados pela graça de Deus, estilo de vida, prazer de vida. E como então aqueles irmãos deveriam assim andar nesse estilo de vida? Eu quero considerar com vocês, à luz desses textos, ou desses versículos que eu li aqui, algumas verdades preciosas que Deus tem aqui para o nosso coração, à luz desse assunto. Santificação, um estilo de vida que agrada ao Senhor. Como isso deve ser um estilo de vida? Negativamente, em primeiro lugar, Pedro diz aí para eles, no verso de número 14, bem no início, né? Não se amoldando ao pecado. É o que ele diz, olha aí, como filhos da obediência, ou seja, agora como crentes em Jesus. Ele continua dizendo, olhem aí, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ou seja, antes de serem convertidos. É preciso que, à luz desse verso, nós entendamos algumas verdades preciosas que quero mencionar com vocês. A primeira delas é esse verbo que o apóstolo Pedro usa aqui, amoldar. Esse verbo ele é muito importante aqui, usado pelo apóstolo Pedro, meus irmãos, porque traz exatamente a ideia de assumir a forma de alguma coisa, a partir do molde de encaixe de algum objeto. É a mesma
ideia ou a mesma verdade que é usada pelo apóstolo Paulo, quando ele escrevendo aos nossos irmãos da cidade de Roma, ou seja, aos romanos, no capítulo 12, verso 2, um texto muito conhecido, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma, não se amodelem às coisas desse mundo, na linguagem do apóstolo Paulo, a este século. Na linguagem aqui do apóstolo Pedro, as paixões que tinhais anteriormente, ou seja, antes de vocês serem convertidos. Não se amoldem a essas paixões. A palavra paixões que nós temos aqui é uma palavra também muito conhecida do apóstolo Pedro. Ela tem um significado muito relevante aqui, sobretudo nesse contexto. Um pouco diferente do conceito que muitas vezes a gente tem do termo paixão como gostar de alguém. A palavra paixão, ela aparece, ou paixões, ela aparece no Novo Testamento cerca de 38 vezes. 8 delas aparecem nas cartas que Pedro escreveu. 4 delas aparecem na primeira epístola, 4 delas na segunda epístola. E todas as vezes que essa palavra aparece, ela tem um significado terrível, que é a ideia, meus irmãos, de aspiração ou desejos carnais, concupiscências, sedução, cobiça, ambições, inclinações carnais, luxúrias, imoralidades. Adjetivos que são nos apresentados como pecados que ferem a santidade de Deus, que é inadmissível na vida daqueles que sinceramente amam ao Senhor. Essa palavra aparece aqui no capítulo 1, verso 14, você acompanhou comigo. No capítulo 2, se vocês olharem no verso 11, Pedro diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Estão vendo aí? Que fazem guerra contra a alma. Abster-se, afastar, fugir, não se amoldar, não tomar forma, ou não se conformar, na linguagem do apóstolo Paulo aos Romanos. Interessante que mais à frente um pouquinho, no capítulo 4, olhem aí por gentileza, nos 3 primeiros versículos, o apóstolo Pedro diz assim: ora, meus irmãos, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos, aliás, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Estão vendo aí? Mas segundo a vontade de Deus. E aí a 4ª vez que a palavra aparece está no verso de número 3, quando ele diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, isto é, lascívia, concupiscência, isso significa luxúria, borracheiras, significa, meus irmãos, ato de farrear, de curtir prazeres, orgias, que é a ideia de procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas, bebedices, traz a ideia de embriaguez, e em atos e em detestáveis idolatria. A palavra paixões aqui é a mesma palavra que é usada nos versos anteriores, que é exatamente a palavra que é usada aqui para concupiscência, paixões, luxúria, pecados carnais, anseio, desejo. Pedro então exorta-os da parte do Senhor Jesus, que como servos convertidos agora no Senhor, uma vez feitos santos, eles deveriam, negativamente, não se amoldarem a essas paixões, a essas práticas carnais que eles já haviam experimentados antes de serem convertidos. É isso que ele está mostrando aqui de uma maneira muito clara, que eles andaram conscientemente, voluntariamente e prazerosamente
Nesse sentido, eles deveriam, então, não se amoldar a essas práticas. Negativamente, deveriam fugir dessas coisas, fazendo da vida de santidade ou da santificação um estilo de vida cristão. Entendendo, meus irmãos, que a conversão genuína, verdadeira, tira o cristão do mundo, enquanto que a santificação tira o mundo do cristão. É preciso que, não diferentemente, nós apliquemos isso nas nossas vidas, meus irmãos. E eu entendo que, em primeiro lugar, nós precisamos não esquecer que antes de Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito, entrar nas nossas vidas e nos tornar santos para Ele, nós andávamos assim, nas nossas paixões, nos nossos pecados, na contramão de Deus, com prazer, com consciência, voluntariamente, fazendo e deleitando a nossa carne na contramão daquele que é santo, e fazíamos isto por causa da nossa própria natureza pecaminosa. É preciso que nós agora entendamos que, uma vez convertidos pelo Senhor, e não por nós mesmos, mas por causa dessa graça majestosa, nós também não esqueçamos disso. Que nós não devemos jamais, meus irmãos, nos amoldar a essas coisas pecaminosas que jaz das trevas, que jaz do maligno, que jaz desse mundo. E que fere, obviamente, a santidade de Deus, o Espírito Santo de Deus, de maneira que aqueles que assim andam e assim procedem, eles jamais verão a Deus. Por que é que nós não devemos nos amoldar jamais a essas práticas pecaminosas, sejam elas quais forem? Ora, meus irmãos queridos, porque é incoerente, inconcebível, incompatível, um salvo em Jesus, continuar na velha natureza, andar nos velhos pecados, achando que pode, na eventualidade, na oportunidade, voltar-se para Deus, confessar os pecados, serem perdoados e depois voltarem aos pecados. Então, negativamente, meus irmãos, como é que nós conseguimos fazer de uma vida de santidade ou de santificação um estilo de vida? Não nos amoldando, não nos conformando novamente às paixões, aos pecados que conscientemente praticávamos sem Jesus na nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, isso é possível positivamente, que é o que ele agora vai nos dizer ainda aí nessa palavra, agora no verso de número 15 e 16, por gentileza, olhem aí o que diz o apóstolo Pedro. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Tornai-vos, em todo o vosso procedimento, santos. Verso 16, como é que está escrito aí? Vamos ler juntos. Ele diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Aqui está uma segunda razão de como aqueles irmãos exortados da parte do Senhor conseguiriam ter uma vida santificada como um estilo de vida, ou uma vida de santidade. Positivamente, fazendo exatamente isso, tornando-se santos em todo procedimento, em todas as atitudes. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque se teve o seu valor nessa época, não é diferente aqui para nós. Quero elencar aqui algumas verdades que, por gentileza, meus irmãos, atentem aqui, para que nós não esqueçamos, que são claras aqui nesse texto. A primeira verdade desse ponto é, qual é o modelo, então, da santidade cristã? Que Pedro está colocando para aqueles irmãos,
para que eles focassem, olhassem. Os versos 15 e 16 nos mostram, olha aí, segundo é santo, aquele que vos chamou. É esse o objeto, é esse o modelo. Aquele que vos chamou, que é santo. O verso 2, aliás, o verso 16, né? O segundo verso, ele diz assim: porque está escrito, ou escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor, essa ideia, sou santo. Aqui está o modelo. O modelo não era a igreja, o modelo não era o próprio apóstolo Paulo ou Pedro. O modelo não era, meus irmãos, fulano, cicrano, beltrano. O modelo não estava naquilo que fazia ou deixava de fazer. O modelo estava numa pessoa. Essa pessoa é o próprio Senhor, que o apóstolo Pedro coloca aqui. Aquele que vos chamou para serem santos. Aquele que diz, eu sou santo. Esse é o modelo, e eles não deveriam perder essa concepção, essa verdade. Há uma segunda verdade que enche meu coração aqui, é com relação, meus irmãos, à ordem para essa vida santa, para aqueles nossos irmãos. A ordem não é outra, senão, conforme lemos aí, olha aí, da parte do Senhor, tornai-vos santos. E aí ele continua dizendo no verso 16, volta a ler aí, sede santos, tornai-vos sede. É a mesma ideia, meus irmãos, não do apóstolo Pedro, mas do próprio Senhor, volta a lembrar para os irmãos, como uma ordenança. Eu estava analisando esses dias essa palavrinha aqui, tentando entender mais profundamente o sentido da mesma para aqueles nossos irmãos. E, curiosamente, gramaticalmente falando, essa palavra ela tem algumas verdades que por vezes a gente não consegue perceber. Por exemplo, o tempo desse verbo que ele coloca aqui, tornai-vos, qual é o tempo desse verbo? E a gente vai analisando, a gente percebe que na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, o tempo desse verbo, tornai-vos, é chamado de um tempo auristo. É uma palavra, claro, talvez não conhecida aqui para os irmãos, pelo menos se não de todos, mas talvez da grande maioria. Tempo auristo. O que isso significa na Bíblia, no Novo Testamento? Significa dizer que algo aconteceu da parte de Deus no passado e que tem valor eterno e eficácia eterna, mas que isso deve continuar sendo praticado na vida daqueles irmãos. Exemplo, Pedro está escrevendo para irmãos santificados, santos, que a ideia no grego é de serem separados da parte de Deus, é uma ação de Deus, é Deus que faz isso, só Deus tem o poder de fazer isso, tirar alguém das trevas, transformar em luz, é um ato soberano dele. Mas esse mesmo ato da parte de Deus deve ser considerado no dia a dia, aí a atitude, permaneçam sendo, ou tornem-se, ou tornai-vos, ou sejam assim, sede, como ele está colocando, uma continuidade, uma vida diária, tempo auristo. Ou seja, ser santo não é apenas aquele momento que o Espírito Santo converte, mas a partir. Essa é uma verdade maravilhosa, que é a ideia da voz desse verbo, que é chamado aqui de voz passiva. Ou seja, a ideia de que o sujeito ele sofre a ação, o Espírito Santo vem, transforma e converte, e ele então evidencia, ele demonstra, ele vive, ele testemunha. E por que ele faz isso? Pela terceira verdade, que quando a gente analisa gramaticalmente, a gente percebe, porque não é uma opção, mas é um mandamento, é um imperativo, é uma ordenança. Onde o servo ordenado, ele não tem o poder em si mesmo de questionar a ordem de quem manda. Mas ele obedece, aí nesse caso aqui, não é no sentido pesaroso, mas é no sentido de alegria, de contentamento por ele ter consciência do que Deus fez nele, por ele, apesar dele. Então ele obedece graciosamente. Qual é então a abrangência, meus irmãos, desse mandamento? E a última verdade que a gente percebe quando analisa o texto nesse ponto aqui.
Pedro então diz para eles aqui: em todo vosso procedimento. Sabe o que significa dizer? Em toda a vida, em toda a sua conduta, em toda a sua postura, em todo o seu comportamento, tudo que você pensa, tudo que você faz, aonde você está, a maneira como você vive, em todos os sentidos, em todo o vosso procedimento. Essa palavra é tão importante que ela aparece cerca de 13 vezes, meus irmãos, no Novo Testamento. 13 vezes. 5 delas aparecem aqui em Pedro. 5 delas. Curiosamente, a gente percebe que na primeira carta, por exemplo, aliás, desculpe, ela aparece 7 vezes. 5 delas aparecem aqui na primeira carta e 2 delas aparecem na segunda carta. Trazendo exatamente essa ideia de um testemunho não só mental, mas, meus irmãos, diário, constante, visível, real, de postura, de conduta, de ética, de moralidade, de comportamento. Que aqueles irmãos, naquele mundo jaz das trevas, eles deveriam, como santos do Senhor, andarem assim, positivamente, tornando-se todos os dias, se esforçando no procedimento, na conduta, aqui, ali e acolá, testemunharem a presença do Senhor, bem como o agir do Senhor na vida deles. Ah, meus irmãos queridos, eu entendo que não é diferente da nossa vida, certamente, porque santidade ou santificação não é, meus irmãos, um mero assunto da teologia, muito menos da música cantada, quer seja nos nossos hinários ou não. A santidade, volto a lembrar a vocês, é algo tão importante que sem a qual ninguém conseguirá jamais ver o Senhor. É algo que deve ser vivido, testemunhado todos os dias. Onde, pastor? Em todo o meu procedimento. É na minha casa como esposo, sendo santo para minha esposa, ou vice-versa. É na minha casa como pai ou como mãe, sendo santo ou santa para os meus filhos. É no meu procedimento como filho ou filha para com os meus pais ou os meus responsáveis. É no meu trabalho como santo, como luzeiro do mundo, onde as pessoas das trevas me veem como alguém que realmente segue ao Senhor Jesus Cristo no meu procedimento, e não apenas no meu discurso. Porque, meus irmãos, é muito fácil falar sobre santificação, sobre perdão, sobre amor, não é verdade? Em nenhum lugar se fala tanto isso quanto na igreja. Mas entre falar, entre discursar, entre pregar isso, entre ensinar isso e viver diariamente em todo o procedimento, no meu relacionamento, na minha casa, no meu trabalho, no meu lazer, na minha escola, na minha faculdade, aonde quer que eu for e estiver, ser santo, aí é o X da questão. Eu preciso dizer a vocês, meus queridos irmãos, que somente através da intimidade com Jesus Cristo e com o Espírito dele, que é santo, é que nós conseguiremos positivamente nos tornar assim. Onde eu não tenho que ser crente ou santo só na igreja, mas em qualquer lugar que eu estiver, ser de igual modo, para a glória daquele que é santo e que me tirou das trevas para andar em santidade todos os dias. É preciso que nós não esqueçamos disso. Tudo em nós, meus irmãos, precisa refletir a glória de Deus que é santa. Caso contrário, nós estaremos nos enganando a nós mesmos. Caso contrário, nos assemelharemos aos hipócritas e fariseus, sobretudo da época do Senhor Jesus. Não sejamos jamais assim. Negativamente,
não nos amoldemos aos pecados que cometíamos antes de Jesus. Positivamente, meus irmãos, nos tornemos, sejamos, corramos atrás, persigamos uma vida, sim, parecida com a vida de Jesus. Não só na nossa mente, na nossa crença, mas principalmente nas nossas atitudes, na nossa postura, na nossa conduta, para que quando as trevas olharem para nós, conseguir ver, ali tem luz, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem alguém que parece com o Senhor. Essa é a segunda razão preciosa que o apóstolo Pedro está mostrando a esses irmãos. Isso me leva então à terceira e última verdade que alegra o meu coração compartilhar com vocês, tratando da santificação como estilo de vida que agrada ao Senhor, que é considerarmos a razão dessa santidade. Qual é a razão maior? Qual é a razão sublime do porquê o apóstolo Pedro, da parte de Deus, está exortando esses irmãos? Olhem, por gentileza, meus irmãos, versos 18, 19 e 20. Acompanhem, por favor, a leitura. O texto nos diz assim, olha: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Verso 20, ele diz ainda: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vocês, ou por amor de vós. É isso que Pedro está colocando. Aqui está, meus irmãos, a razão maior da exortação. Que é preciso a gente não esquecer algumas verdades aqui, por exemplo. É como se Pedro estivesse dizendo exatamente para eles coisas desse tipo: vocês foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz, ou reino de luz. Vocês foram resgatados, a ideia de resgatados é de serem comprados por um alto preço, por um alto valor. Vocês foram resgatados de uma situação que vocês jamais conseguiriam pagar por isso, de trevas, de condenação, de inferno, de perdição, de absoluto afastamento de Deus. Vocês foram então resgatados por um preço de sangue. É como se Pedro, por um outro lado, estivesse dizendo: vocês não foram transformados ou resgatados pelos esforços de vocês mesmos, por aquilo que vocês legaram dos vossos pais, ouro, prata, riqueza ou qualquer outra coisa. Não é por aquilo que vocês fizeram ou estão fazendo ou os vossos pais fizeram, nada disso. Porque nada disso garante a salvação, a eficácia de uma vida eterna com o Senhor. Não é por meio do sacrifício de bodes, de touros, de cordeiros. Em absoluto, meus irmãos, poderíamos colocar isso para os nossos dias, por causa das vossas boas obras, em absoluto. Pedro faz questão de mostrar para eles não somente quem eles eram antes de Jesus, como agora eles são em Jesus, mas principalmente o que Jesus fez por eles. Tornou-se a causa da salvação deles. Por isso que ele coloca aí de uma maneira muito clara, né? Fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Fostes atraídos, chamados, amados por Deus. E o objeto não é outro senão o sangue do Cordeiro Pascal. Não uma outra coisa, senão somente isso, meus irmãos. O sangue precioso de Jesus. Para quê? Para isso aqui que Pedro está colocando para eles. Para que vocês evidenciem santidade. Não só no discurso, na mente, na crença, mas no estilo de vida. Eu fico às vezes pensando nisso, meus irmãos, o quanto isso é sério, porque não muito diferente da época do apóstolo Pedro, muitas pessoas, e pasmem vocês, pessoas cristãs, já não consideram mais isso como algo sério, como estilo de vida, mas apenas como um amuleto religioso, porque
para a nossa sociedade, principalmente, nos nossos dias, é uma coisa até mesmo de status religioso, ser uma pessoa religiosa, não importando e não interessando o meu estilo de vida particular, como eu penso, como eu quero viver, se isso está fundamentado na palavra de Deus ou não. Infelizmente, estamos vivendo assim, onde muitas pessoas, ao mesmo tempo que elas cultuam e se reúnem para adorarem a Deus, elas também desfrutam das orgias e luxúrias das trevas. E elas acham que podem, porque já são salvas, viverem assim, brincando com o pecado. Não considerando o que Pedro está colocando aqui, foi o sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso, verso 19 aí, ó. Olha, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, que ele diz que esse sangue foi conhecido lá na sua eternidade. Ou seja, que Deus decidiu, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, tornar esse sangue conhecido, esse sacrifício conhecido, na plenitude dos tempos, onde Jesus Cristo desceria, deixaria tudo, e ele então viria como um cordeiro, ele então seria sofrido, moído, escarnecido, judiado, e ele então verteria o seu sangue, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito. Para quem? Ora, para um povo pecaminoso, para um povo pecador, para um povo desobediente, para um povo rebelde. Para quê? Para continuar deixando eles assim? Não, gente. Exatamente para torná-los diferentes, fazendo da santidade um estilo de vida, um prazer de vida. Algo do tipo que Jesus demonstrou, pregou em vida, e agora em sua palavra, que levava as pessoas a questionarem: rapaz, que homem é esse? Meus queridos e amados irmãos, eu preciso concluir trazendo algumas verdades, aplicando aqui para as nossas vidas, para que nós também não esqueçamos. Nós precisamos considerar, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina sobre isso. Nós precisamos considerar e jamais esquecer que, como filhos da luz, feitos santos em Jesus, por meio do Espírito dele, que é santo, nós precisamos considerar que nós primeiro estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos, necros é a palavra grega lá, sem estímulo, sem vida, sem ação, sem vontade, inertes a tudo de Deus, estávamos assim. Efésios 2 diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo, meus irmãos, o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne, nós andávamos assim. O quadro não é bonito, o quadro não é agradável. É interessante porque é preciso que nós entendamos que a Bíblia ainda nos diz que nós fazíamos exatamente ou somente a vontade da nossa carne, da nossa natureza e dos nossos pensamentos, e não outra coisa. Nós éramos por natureza, diz Paulo aos Efésios, filhos da ira, como também os demais, ou seja, como também as pessoas que não têm Jesus na vida. Elas não só têm, mas elas estão debaixo da ira dele. Nós andávamos assim, nós éramos assim, meus irmãos. Estávamos sem Cristo, diz o apóstolo Paulo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa de Deus, não tendo esperança no mundo, destinado às trevas. Qual é a sentença, meus irmãos? O inferno, para todos sempre. Ei, olhe para cá, eu preciso dizer isso para você, sem Cristo você está assim. Sem Cristo estávamos assim. Então é preciso que nós não esqueçamos qual era a nossa situação e posição e condição antes daquilo que Ele fez por nós e nós, apesar de nós. E não esqueçamos, meus irmãos, que a vida agora é diferente, porque quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram. E agora tudo tem que ser novo, gente. Tudo tem que ser novo.
É o meu olhar, é o meu pensar, é o meu ouvir, é o meu falar, é o meu desejar, é o meu fazer, é o meu realizar. Tudo tem que ser novo, é uma nova criatura. Eu tenho a mente de Jesus, eu tenho o coração voltado para o Senhor, a despeito dos meus pecados, mas eu não posso me amoldar, eu não posso jamais me dar o luxo de voltar às trevas, de voltar aos pecados tão conhecidos, meus irmãos, e tão desejados pelos homens que não têm Jesus, porque das trevas Ele me tirou. Eu tenho que viver então de maneira diferente, e isso em todos os sentidos. Se eu sou feitura, ou se somos feitura dele, se somos criados por Ele, se fomos aproximados pelo sangue de Jesus, por causa da graça dEle, se estamos sendo edificado um novo edifício rumo à eternidade, se agora nele nós somos mais que vencedores, então consideremos isso, meus irmãos, e não voltemos aos pecados. Glória, louvado seja o nome do Senhor por isso. Bendito é o nome do Senhor. Sendo Ele rico em graça e misericórdia, nos tirou desse lodo, desse engodo, desse lamaçal de trevas, de condenação, para o seu reino de luz, de santidade, de eternidade, de qualidade de vida. Precisamos andar assim. Isso me faz pensar alguém que com muita sabedoria disse: o maior milagre que Deus pode fazer nos dias de hoje é tirar um homem profano de um mundo profano e transformá-lo em um homem santo e colocá-lo de volta no mundo profano e mantê-lo santo em seu santo filho. E é verdade, meus irmãos. A melhor evidência da graça de Deus na nossa vida é isso que Ele fez. Sendo nós pecadores, perdidos, profanos, vivendo em função dos prazeres de um mundo também profano, nos tirar destes, nos transformar como servos dEle e nos enviá-los novamente a esse mundo profano para fazermos a diferença. Que só Ele pode dar, só Ele pode proporcionar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, meus irmãos, para que, a exemplo desses nossos irmãos, não nos tornemos jamais apenas ouvintes, mas, sobretudo, praticantes dessa palavra, meus irmãos, especialmente, ou como sempre costumo dizer aqui, sobretudo nesses dias tão difíceis, nesses dias que amam tanto as trevas, nesses dias em que os homens se distanciam tanto de Deus, onde os princípios estão sendo mudados, onde valores estão sendo, meus irmãos, negligenciados, valores de Deus, fazermos com que nós possamos permanecer assim, sendo simples, mas sendo santos, na conduta, na postura, no dia a dia, em todo o nosso procedimento, como um filho obediente aos pais, como servos obedientes, santos, como um bom testemunho aos nossos patrões, como patrões santos no Senhor, não carrascos, não injustos, como marido, não diferente, esposa também não, com o vizinho, com a vizinha, aqui, ali, acolá, em todos os lugares, em todo o nosso procedimento. Que o Senhor nos abençoe, que nos capacite para isso. Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos, vamos agradecer por essa maravilhosa palavra, que graciosamente Ele traz para as nossas vidas, e já trouxe ao meu coração nesses dias, e mais uma vez traz à minha vida, a começar na minha vida, para esforçar-nos diariamente, cingindo nosso entendimento, sendo sóbrios, aguardando com esperança a volta do Senhor, mas enquanto isso não acontecer, não nos amoldando, fugindo das trevas, dos pecados, das imoralidades, daquilo que os homens fazem conscientes e prazerosamente na contramão de Deus,
por um outro lado, meus irmãos, não sendo inertes, não sendo apáticos ou indiferentes, mas tornando santos toda a nossa conduta para a glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, por gentileza, e oremos ao Senhor. Depois dessa oração, impetraremos a bênção do Senhor e louvaremos ainda o Senhor com a amém tríplice. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse santo lugar. Muito obrigado pela liberdade, Senhor, de cultuá-lo aqui na tua casa e podermos rever uns aos outros no amor de Jesus. Mas acima de tudo isso, ó Deus, muito obrigado pela grande e maravilhosa obra de transformação que o Senhor realizou, ó Deus, em nosso favor, sendo nós ainda pecadores, decidindo nos amar, ó Deus, nos perdoar, nos livrar, ó Deus, de toda a condenação da lei, do pecado, do mundo, e nos fazendo, ó Deus, mais que vencedores no Senhor, separados, santificados no Senhor. Nós bem sabemos, ó Deus, que isso não é fácil, mas sabemos que é possível no Senhor andarmos, ó Deus, diariamente, aqui, ali, acolá, ó Deus, de maneira que testemunhemos, testifiquemos, ó Deus, a verdadeira luz do Senhor nas nossas vidas. O Senhor que é santo e que vive em nós, ajuda-nos, ó Deus, tornarmos diariamente santos, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso brincar, no nosso prazer, no nosso lazer, no nosso casamento, em todas as áreas da nossa vida. Ah, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa. Leva-nos em paz, Senhor, para as nossas casas. Nos dê um restante de noite abençoada, Senhor. Continue abençoando a tua igreja, os teus filhos, ó Deus, especialmente aqueles que estão enfermos nas suas casas, ou nos hospitais, ou em qualquer outro lugar. Em nome de Jesus, cura-lhes, restaura-lhes, reanima-os, ó Deus, para a glória do teu nome. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, repousam e permaneçam sobre todos vós, hoje e para sempre. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, temos essa liberdade já de voltarmos, né, num número maior à casa do Senhor, conforme a decisão aí do novo decreto, né? E não percam a oportunidade, tá certo? Podendo voltar à casa do Senhor. Então, faça isso com prazer, faça isso com alegria. Tomem conhecimento das informações via o nosso boletim enviado aí no WhatsApp, tá certo? Toda e qualquer informação, curiosidade que caso os irmãos tenham, entre em contato conosco, tá certo? Para a glória do Senhor, para o bom andamento da causa do Senhor.